Boa noite. O convidado do programa O Livre desta terça-feira estudou administração na Universidade Federal de Mato Grosso, formou-se em Direito na Universidade de Cuiabá e é pós-graduado em Direito do Estado e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Foi deputado estadual de 1986 a 1994 e deputado federal entre 1995 e 2000. No governo Dante de Oliveira, comandou a Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Educação. Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, presidiu o órgão em 2008 e 2009. Voltou em 2016 à presidência do TCE, cargo que ocupará até o fim de 2017. É ex-presidente da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Casado e pai de 3 filhas, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto é o entrevistado do O Livre desta noite. Participam da conversa o analista político e professor Luiz Antônio Vale e o jornalista Luiz Fernando Fernandes. Presidente, muito obrigado pela aceitação do convite do Livre. É um prazer ter o senhor por aqui. Prazer é nosso, oportunidade de debatermos a questão do Estado e do Tribunal de Contas, é importante. Eu começo perguntando o seguinte, o senhor poderia ficar mais 15 anos no Tribunal de Contas do Estado. Por que o senhor antecipou a saída? Eu acho que isso tem a ver com a alma das pessoas, né? Com o equilíbrio tanto psicológico como o equilíbrio profissional. Eu acredito que depois de 17 anos eu já fiz tudo o que eu poderia fazer no sistema Tribunal de Contas. Fui presidente, vice-presidente, presidente da Associação Nacional, andei o Brasil inteiro discutindo o sistema de controle externo brasileiro. E eu me sinto assim, motivado a outros desafios. Eu acho que depois da presidência eu voltar à rotina do tribunal não iria produzir o que eu sinto que hoje, pela minha idade, pela minha experiência, eu posso produzir. Então é questão de desafio. Quer dizer, o senhor já é candidato a governador? Não, eu não posso ainda afirmar isso porque, primeiro, há um impedimento nesse momento com a minha presença no tribunal de militar a política eleitoral partidária. É um impedimento legal como tem a magistratura. Mas a mídia toda está dizendo isso, então, quando eu admito que vou sair, certamente é para outros desafios e aí é para a militância política eleitoral partidária. Mas eu me imponho essa restrição de só poder discutir especificamente detalhes sobre essa possível candidatura a qualquer outro cargo quando eu sair do tribunal. Enquanto isso, eu estaria me constrangendo e poderia estar praticando uma ilegalidade. Presidente, bem-vindo. O senhor tem defendido a criação do Conselho Nacional de Tribunais de Contas. Em agosto, o senhor esteve com, na época, presidente interino Michel Temer, né, e onde vocês analisaram a criação do Conselho. Qual a importância da criação deste Conselho e qual a posição atual do presidente sobre esse assunto? Continua a mesma e eu não compreendo como que o Congresso não delibera sobre isso. É uma pauta positiva, é uma pauta de você fiscalizar o fiscal. E uma vez, de todos os líderes partidários que eu visitei no Congresso como presidente da Atricom, e todos diziam, não há problema, a emenda está pronta para ser votada, que cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, vamos tentar, mas nunca foi colocado em pauta. Quer dizer, a única pessoa que me disse com clareza o que estava acontecendo foi o então líder do PMDB, Eduardo Cunha. E o que estava acontecendo? Por que não se criou? Numa audiência que tivemos no Rio de Janeiro, que o presidente do Tribunal de Contas do Rio, lá são 2 tribunais, o do Estado e o do município. Conseguiu uma audiência no escritório dele, virou-se para mim e disse, olha, presidente, sabe por que não voto o Conselho? Porque será mais poder delegado a vocês. Vocês têm muitos poderes. E aí eu entendi o seguinte, o Conselho, que é uma necessidade, ele consolida o sistema de controle externo. É claro que tira poderes de governador,
né, de políticos nas outras instituições que influenciavam os tribunais de contas, né? Eu dou um exemplo do TCU, por exemplo, que disse com clareza ao Senado que se indicasse o senador Jean Angelo não daria posse. Isso é coisa recentíssima, né? Então, depois veio o Dantas, o nome dele. E o recuo foi porque o tribunal se posicionou. Então, se você tem um Conselho Nacional que cuida da correção das atividades ilegais que algum conselheiro tem, isso para mim é uma atividade subliminar do Conselho. O que importa no Conselho é o papel que o CNJ presta ao sistema judiciário brasileiro. É estabelecer metas de aperfeiçoamento, de melhoria da qualidade dos tribunais, que seriam obrigação do Tribunal de Contas do Brasil inteiro, dos tribunais, a cumprirem. Hoje, a Tricom faz esse papel, mas a Tricom não tem um poder estatal de determinar prazo, de determinar aquele cumprimento dessas regras. Agora, presidente, antes de passar a palavra ao Luiz Fernando, eu imagino o motivo, mas eu queria saber por que o senhor sublinhou a menção ao Eduardo Cunha com um sorriso. Não, porque a coincidência é que o Eduardo foi um personagem nos últimos anos, aí, nos últimos meses. E o senhor falou de dois presos. Personagem Ele e o Giangelo. Até porque, só um adendo, fica meio incoerente. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça, temos o Conselho Nacional do Ministério Público. Por que não o Conselho dos Tribunais de É incompreensível. Ele faria o quê? Qual seria O papel que o CNJ faz, o mesmo papel. Primeiro, é o papel, eu considero o primeiríssimo, é o papel de você fazer um alinhamento em todos os tribunais do Brasil. Os tribunais de contas brasileiros são constitucionais, tanto da Constituição Federal como estadual. Mas não existe hierarquia entre os tribunais, nem do TCU, que cuida dos recursos federais, e muito menos entre os tribunais estaduais. O Conselho iria institucionalizar esse funcionamento. Por exemplo, na interpretação de legislação, lei de responsabilidade fiscal, tem tribunal que interpreta de um jeito, outro de outro. Padronizaria. Exatamente. Primeiro ponto. E também na qualidade da sua ação. Quer dizer, o tribunal, nos últimos 5 anos, aumentou muito a sua efetividade. E isso seria importante, porque existem tribunais de alto nível, de excelência, mas ainda existem tribunais ruins, do ponto de vista da sua efetividade. Quer dizer, ele teria poderes punitivos. Poder punitivo de exigir uma melhoria da qualidade dessa atuação. O senhor defende aí que as instituições públicas, elas justifiquem, né? Por que elas existem, né? Qual que é a utilidade, por exemplo, do Tribunal de Contas? O senhor acredita que a sociedade tem essa visão clara do que faz o TCU? Nossa luta é que a sociedade... O TCE, no caso. Nossa luta é que a sociedade saiba disso com convicção. Para isso, precisa de atitudes, né? Para que existe o tribunal? O tribunal é o órgão da República Brasileira para o guardião dos recursos públicos e também para ajudar na boa governança pública e na capacitação de gestores para melhorar a qualidade da gestão pública. As instituições só existem para atender o cidadão, cada um no seu cada qual. O executivo lá fazendo o seu papel, o legislativo, os órgãos de controle como tribunais de contas, Ministério Público, o judiciário lá nas nossas pendengas, mas cada um no seu cada qual, com a essência na cabeça que nós só existimos para que o hospital funcione, para que o posto de saúde tenha médico para atender, que tenha remédios, que a estrada tenha qualidade, que a segurança tenha níveis de aceitação da convivência. Só para isto. Não importa se nós controlamos o gasto público, não importa se nós executamos a obra, não importa se nós fazemos leis lá no parlamento, no legislativo, o que importa é que todos nós estamos no mesmo barco, de atender as pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Se não cumpre esse papel, pode fechar, não tem utilidade. Então é nesse sentido que eu sou muito convicto de que cada instituição tem que se respeitar no sentido de que tem que cumprir o seu papel de forma adequada e efetiva. Agora, presidente, a fórmula para o preenchimento das vagas nos tribunais de contas é boa ou precisa de mudança? Eu, particularmente, não tenho nenhum dogma em relação a isso. Esse é um debate recorrente que existe, é a forma de ingresso. Porque quando eu andei o Brasil inteiro como presidente da Tricom, e fazia as palestras, esse assunto vinha em todos os debates, porque ele é um assunto que realmente os tribunais erraram muito. Muito.
quando eu me refiro aos tribunais, também me refiro aos governadores, eu refiro ao Brasil. Os governadores erraram muito, as assembleias legislativas erraram muito, indicaram muitas pessoas para serem conselheiros, juízes de contas, sem a devida vocação, sem o devido preparo para isso. Então, existiram muitos casos de pessoas que estavam lá para acomodar uma negociação política, sair, criar um espaço ou dar um prêmio. Isso mudou completamente. Eu dizia sempre o seguinte: a indicação dos tribunais de contas é a mesma forma que se indica os membros do Supremo Tribunal Federal. A indicação do Poder Executivo tem que ser sabatinado e aprovado pelo Poder Legislativo. Uma parte é direta do Executivo, mas todos têm que serem aprovados pelo Poder Legislativo. E eu dava o exemplo do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula, ele e outros tantos. Mas o Joaquim, porque ele foi o presidente do tribunal no mensalão. E o presidente do tribunal indicado relator, né? Depois o presidente, ele presidiu verdade. O processo. Verdade. E depois foi ele que foi, vamos considerar, o personagem que mandou prender as autoridades do PT toda. Chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, ex-presidente do partido. Presidente da Câmara, João Paulo, o ex-presidente do partido. Então, não há nível de subordinação nenhuma pela indicação. Depois de indicado, você tem que cumprir o seu papel com toda a independência. Por isso que é vitalício. Por isso que tem todas essas regalias da vitaliciedade, para você poder exercer adequadamente o seu papel. Essa questão do perfil para atender a vaga, nós temos aqui o caso do preenchimento da vaga do ex-conselheiro Humberto Bozaipo, né? Foi indicada uma pessoa, a esposa do ex-presidente da Alerj, e foi recusada, né, da Assembleia Legislativa. Ela não preenchia os pré-requisitos, foi por isso? Na verdade, a Janete Rivas não chegou nem a ser indicada, não chegou nem a ser apreciada a sabatina. Cogitada, né? Ela foi indicada. Ela foi indicada. Do ponto de vista formal, foi mas não foi executada essa indicação. Não chegou a ser. Aí judicializou e criou toda aquela polêmica que foi já a reação desse mundo atual, de questionamento. E aí essa vaga do conselheiro Humberto, a vaga está em vacância até hoje, em aberto até hoje. É uma vaga da Assembleia Legislativa, que eles estão discutindo isso. Por coincidência, semana passada, o deputado Botelho esteve comigo dizendo que estão estudando a possibilidade de preencher essa vaga no tribunal. Já não há mais nenhuma obstrução legal sobre isso? Há uma obstrução monocrática por parte do então presidente Lewandowski no Supremo, que ele pegou uma ADIM da Associação dos Auditores do Brasil, Audicom, porque aqui em Mato Grosso tinha sido aprovada uma emenda completamente ilegal, a emenda estadual à Constituição, dizendo que o tempo de estágio probatório, ao invés de 3, passava a 10 anos, exatamente para evitar qualquer demanda jurídica em relação à vaga dos auditores e do Ministério Público. Essa emenda foi questionada com a ADIM, estava parada, e com essa discussão, o ministro pegou a ADIM, deu um despacho monocrático, suspendendo a emenda e suspendendo a indicação. Extra-petit, a ADIM não falava indicação. O que o deputado Botelho está dizendo é que eles vão fazer uma emenda, anulando a emenda que está sendo questionada, e perde a causa essa ADIM e a vaga se tornaria. Fica liberada. Nessa conversa, isso é algum nome? Não, isso não é indicação da Assembleia. Mas é importante você ter colocado isso. O que ocorria? As pessoas diziam, mas olha, o tribunal não tem nada a ver com a indicação de alguém desqualificado. Porque quem indica é o governador ou a própria Assembleia, mas todos devem ser aprovados pela Assembleia, no caso dos tribunais estaduais. E eu disse como presidente da Tricom, negativo. Isso é uma atitude meu de covardia. É uma zona de conforto que nós não podemos ficar. O ato é complexo. Quem indica é o governador, a Assembleia, quem aprova a Assembleia, mas quem dá posse é o Tribunal de Contas. Se não estiver adequado com a Constituição, se não estiver preenchendo esses requisitos, não dá posse, que não tem como o cara exercer o cargo. Então, os tribunais também são responsáveis em
criar esse mecanismo de evitar Agora uma se indicação criaria um daquele. impasse profundo, né? O Sim. tribunal não dá posse... E aí seria judicializado, mas de todo exatamente. jeito você tem essa tem a hipótese. obrigação de dizer... verdade. não, O esse ministro, o Tribunal de Contas da União recusou a indicação do Gin Argelo, É verdade. É. hoje preso. É. isso mesmo. Tá Ainda certíssimo. bem que recusou, né? Ainda bem que recusou. Exatamente. Agora, presidente, os tribunais de contas têm crescido muito em importância nesse combate à corrupção que se dá no Brasil hoje de maneira muito mais intensiva. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, teve uma participação decisiva no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, por que os tribunais de contas não conseguem, em termos nacionais, impedir a ocorrência de tantos casos de corrupção? O que é que falta? Falta mais equipamento? Falta gente? O que o senhor acha? Olha, Augusto, essa é uma questão que a gente tem que dizer com clareza assim. A população espera que o Tribunal de Contas mande prender ou decida a prisão de um corrupto. Mas o Tribunal de Contas não tem esse papel. Esse é um papel de polícia e do Ministério Público. É de quem tem os instrumentos de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal e tudo mais. O tribunal se atém às contas, né? Se as contas estiverem adequadas, eu vou dar um exemplo bem ilustrativo para que as pessoas perceberem. Se o gestor faz uma licitação de R$1 milhão, os preços estabelecidos no mercado, cumpriu toda a legislação, a 8666, e está lá aquele processo todo legalizado, e se porventura esse fornecedor de R$1 milhão dá uma propina de R$100 mil, 10% ao gestor, e dá por fora, dá em dinheiro, dá mandando, se for 10 milhões, como foi Lava Jato, para uma conta no exterior, o tribunal não pode, não vai nunca alcançar esse tipo de corrupção. Então, assim, o que nós temos que melhorar, e estamos melhorando, o Tribunal de Mato Grosso é um exemplo, é fazer essas auditorias de modo concomitante, na hora que está ocorrendo o ato de gestão, né? Nós tínhamos um problema, que eu posso falar com mais tempo, me parece que o intervalo está chegando, nós tínhamos um problema de demorar a agir, por exemplo, numa fiscalização de uma obra. Ficávamos esperando ela concluir para ver se cumpriu exatamente o contrato que foi assinado, se não houve superfaturamento, se a qualidade daquela construção está de acordo. E isso, claro, que seria identificar o problema depois que ele estava ocorrido. Então, no máximo, você ia penalizar. Agora, não. Agora, eu dou um exemplo do VLT de Mato Grosso. Se nós agíssemos assim lá atrás, certamente, fazendo a fiscalização para e passo ali na hora que está ocorrendo, quando houvesse aquele movimento de adquirir 550 milhões de reais de vagões, nós íamos perceber com clareza para quê? Se você não tem o trilho, se você não tem os viadutos prontos, para que adquirir neste momento os vagões? E por que isso não foi feito? Vamos deixar para continuar então essa conversa sobre esse Depois. assunto daqui a pouco. Teremos agora um ligeiro intervalo, voltamos já para a segunda parte da entrevista com o conselheiro Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.